Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Iago, vou fazer uma demonstração hoje da plataforma G10. Então, começando a nossa apresentação aqui, eu gosto de falar sobre a parte de dashboard da solução, onde você consegue acompanhar com dados personalizados o faturamento das suas usinas de forma acumulada, as cobranças pagas daquele mês, as cobranças pendentes, cada cliente aqui que vocês conseguem acompanhar, por exemplo, cobranças a vencer, todos esses pontos dentro de um dashboard que você pode personalizar da forma como você preferir. Ou seja, se eu quiser acompanhar a visualização por usina, então quantas cobranças foram realizadas por usina, quantas cobranças estão a vencer aqui também, que foram realizadas para cada um dos meses. Tudo isso vocês conseguem acompanhar qual que está pago, qual que está pendente. Isso tudo a partir das integrações que a gente tem relacionadas aos bancos que geram as cobranças. Então aqui, por exemplo, a gente tem um cliente que está com pagamento pendente e o mesmo cliente aqui que fez o pagamento das faturas de janeiro e de fevereiro. Além disso, o dashboard do Gedesh, ele traz informações relacionadas também às usinas. Então, aqui a gente consegue ter integração com o monitoramento ali das usinas solares. Então, se a usina está com produção normal, se ela está offline, se ela está parcialmente offline, informações de potência e também um acesso rápido a essas usinas que tem um formato específico de SPE. Então, quando a gente entra dentro de uma usina, a gente consegue acompanhar não só o balanço energético relacionado àquela usina, como o consumo, saldo acumulado, energia gerada, de cada um dos meses de produção daquela usina, como também o desempenho financeiro, baseado também numa regra do investidor. Então, se você é um gestor de energia, se você tem um investidor atrelado àquela usina, você consegue acompanhar também a regra do investidor, assim como todo o monitoramento e performance mensal da sua usina, que também são indicados tanto mensalmente quanto anualmente. O GDES ainda, para a parte operacional das usinas de SPE, né, que são de geração compartilhada, te dá 3 entregáveis de forma geral por mês. O que seriam esses entregáveis, tá? O primeiro deles, a gente vai ter 2 modelos de relatório. Então, a gente vai ter o relatório do investidor, tá? A gente vai ter o relatório de produção daquela usina e a gente vai ter também os boletos de cobrança, para vocês conseguirem gerenciar ali o que está sendo de excedente de crédito, ou seja, toda a gestão de crédito você pode fazer dentro da própria plataforma, como também aqui a percentual de cobrança daqueles usuários também. Então, vamos, por exemplo, abrir aqui um boleto de cobrança que é gerado pela própria plataforma para um cliente especificamente que tem 3 instalações. Tá? Então, aqui, uma das partes que eu falei sobre personalização da plataforma é vocês adicionarem logo de vocês. Sempre vai ter um mês de referência. Aqui sempre vai ter os dados da instalação, qual o cliente, qual que é a rua, as informações de desconto também para cada um das unidades consumidores que estão atreladas, o quanto que esse cliente já economizou e detalhamentos da fatura. Então aqui a gente tem informação do que está sendo energia consumida, no caso, a energia compensada e sempre vai estar atrelada à regra de negócio que vocês têm com cada uma das unidades consumidoras. Então a gente tem aqui uma tarifa cheia, né, digamos assim, e aqui tem um desconto que pode estar atrelado ao imposto, pode estar atrelado às usinas que estão em GT2, por exemplo, e gerados os códigos de barras e o código de QR Code para Pix. Nesse caso aqui, é um boleto unificado para 3 beneficiários, como eu comentei anteriormente. Além do boleto de cobrança, que pode ser configurado da forma como vocês fazem essas cobranças, a gente vai ter ainda o relatório de produção da usina, de forma acumulada, o quanto que tanto a geradora quanto as beneficiárias economizaram naquele mês. Então temos a informação de consumo da unidade geradora, o quanto que foi o consumo total, já somado ali, por exemplo, o consumo simultâneo. A informação comparativa de desempenho, onde que a gente compara a estimativa que vocês podem adicionar no G10 de produção daquela usina comparado de fato o que ela gerou. E também algo que eu acho bem interessante aqui é vocês acompanharem de forma discriminada o que foi injetado pela unidade geradora, assim como o que foi compensado por cada unidade consumidora e o saldo de cada uma delas. Assim fica mais fácil de vocês conseguirem definir ali se vai ter uma redistribuição de crédito de energia, por exemplo. E caso seja necessário, vocês conseguem acompanhar a economia por unidade também, certo? E no caso também a energia acreditada real. E por fim também a gente tem o relatório do investidor. E nesse relatório do investidor, ele vai ter associado a ele o quanto que ele faturou, então o quanto que de fato foi faturado nesse mês especificamente, qual que é o total que ele faturou de forma acumulada, então a gente vai ter uma receita ali de cada um dos meses para aquele investidor especificamente. A receita acumulada anual, então se aqui no caso desde 2025, qual que foi a receita acumulada, a mesma informação que a gente tem no outro relatório, mas só voltado à unidade geradora, né? Que é o de interesse para aquele cliente.
e sempre vai ter o histórico anual. Então, que no caso a gente só teve faturas e compensações no ano de 2025. Então, a gente vai ter o comparativo de produção e receita de cada um dos meses e também comparado ali o que está sendo injetado de cada um dos meses também e o desempenho da usina. Então, o GDEST, de forma geral, no operacional, a gente vai te entregar relatório do investidor, relatório de produção da sua usina e também o boleto de cobrança para você fechar essa cadeia. Outro ponto interessante é que cada um dos clientes, eles vão ter uma conta específica para acompanhar a usina dele, no caso ali a instalação dele. Então ele vai ter um dashboard específico para acompanhar o que ele vai ter com desconto e sem desconto. E em cada um dos meses ali, por exemplo, de janeiro que a gente estava acessando aqui, o que de fato foi essa diferença, então o quanto que ele economizou naquele mês. Ele vai ter as informações aqui de cada uma das instalações, como eu falei, é a mesma fatura de energia ali com 3 instalações para o mesmo cliente, o desconto que está em cada um dos contratos, e também ele pode sempre verificar a cobrança dele dentro da própria plataforma. Então, cada cliente vai ter um aplicativo ou o site que ele, caso ele queira acessar via navegador, para eles acompanharem aqui as informações relacionadas às cobranças que estão pendentes de pagamento. Como eu falei lá, é uma cobrança que está pendente de pagamento lá no dashboard relacionado à gestão de créditos. Então, esse aqui é a parte operacional do G10. O que a gente entrega para cada uma das usinas que vocês têm e o faturamento geral para vocês conseguirem administrar os créditos de energia e gerar os boletos de cobrança. Até a próxima.